Se você quer se aprofundar no estilo de vida minimalista, esse vídeo sobre os 8 melhores livros sobre minimalismo é pra você. Fica até o final do vídeo que eu vou te contar um livro extra que ele nem é sobre minimalismo, mas tem tudo a ver com esse estilo de vida. E aí, Minimal, sempre que eu mostro lá no meu Instagram que eu tô lendo algum livro, as pessoas pedem dicas de livros sobre minimalismo, pedem resenhas sobre aqueles livros que eu tô lendo. Então, antes de eu sair fazendo um monte de resenha por aqui, eu vou primeiro te contar a lista dos 8 melhores livros sobre minimalismo que eu já li, é claro. Bom, e para deixar essa lista ainda mais prática, eu estou dividindo ela em duas partes. Uma parte onde eu vou falar sobre os livros que são mais conceituais do minimalismo e uma outra parte onde eu vou falar dos livros que são mais práticos, ou seja, que você vai botar a mão na massa com eles. Como eu sempre falo, o minimalismo ele é um rompimento com o status quo, ele é um rompimento com esse padrão de sociedade que a gente vive hoje. Então, para a gente poder fazer esse rompimento, a gente precisa reconstruir certas crenças que a gente tem e fazer uma nova forma de pensar de forma diferente. Então, os livros conceituais, eles são fundamentais nesse processo. Eu diria até mesmo que só com os conceituais, dependendo do seu nível ali com o minimalismo, quanto que você já praticou, quanto que você já vivencia ele, só com os conceituais você já consegue fazer muita coisa. Mas os práticos, eles te ajudam sim, de uma forma efetiva, a você organizar sua casa, destralhar sua casa e outras partes da sua vida que você vai descobrir quais livros que eu vou falar aqui. O primeiro livro dessa lista de livros conceituais sobre o minimalismo é nada mais, nada menos do que O Essencialismo, do Greg McKeown. Esse livro, para mim, ele é o alicerce do estilo de vida minimalista. Ele é o alicerce do que é viver com o essencial. E eu acredito que todo mundo, independente de ser minimalista ou não, deveria ler esse livro. Mas os minimalistas precisam ler esse livro aqui. Por mais que não leiam outros, esse aqui você precisa ler. Porque é esse livro aqui que você vai ler e vai pensar assim, entendi. Então isso é o minimalismo. É por aqui que eu estou pisando. É esse o caminho. E tudo que você for expandir de minimalismo na sua vida vai para além desse livro. É como se ele fosse a camada mais interna de uma cebola e as outras coisas vêm por fora dando cobertura a essa camada mais interna. É basicamente o que esse livro é, então todo mundo deveria ler O Essencialismo, do Greg McKeown. Depois vem esse aqui, Sem Esforço, que é do mesmo autor. Esse é um livro novo, tá? Um livro recente que ele lançou. E qual que é a ideia desse livro? Sem esforço. É você poder focar nas coisas que são essenciais, ou seja, você vai entender o que é essencial lá com o essencialismo, você vai entender o que é essencial na sua vida, e o sem esforço vai te ajudar a executar as coisas que você precisa de fato, que são importantes para você, executar com mais facilidade. Ou como ele propõe aqui, sem esforço. Então uma leitura complementar à anterior, que eu adorei esse livro aqui e super indico também. Em terceiro nessa lista tá esse livro aqui, Tudo o que Importa, do Joshua e do Ryan. O Joshua e o Ryan, eles são os donos, os criadores do blog The Minimalists. São um dos principais precursores do estilo de vida minimalista na internet. E nesse livro aqui, eles contam como que foi a jornada deles para começar a aderir ao estilo de vida minimalista. Então você vê a realidade deles antes e depois do minimalismo. E lá para o final eles contam como que surge, o contexto onde começa a surgir a questão do blog. Então você entende como que surgiu esse, que é um dos principais blogs sobre minimalismo na internet. Então vale muito a pena para você conhecer a história deles e serve como inspiração também. O quarto livro dessa lista de livros conceituais sobre minimalismo, o quarto e último dessa parte, dessa primeira parte, é o livro 10% Mais Feliz, do Dan Harris. Esse livro aqui, eu vou confessar, não está entre os meus livros preferidos. Eu tirei aqui alguns insights dele, mas não está entre os meus livros preferidos. Porém, eu achei importante trazer ele aqui, porque muita gente me pergunta a relação do minimalismo com religiões. E ele faz uma conexão dessa relação de um estilo de vida com o essencial com a questão da espiritualidade. Como que você aplica o essencial na sua parte mais espiritual, porque ele fala sobre meditação aqui. Então, se você quer ler um pouco sobre meditação, saber as experiências do Dan Harris com meditação e ver essa relação de uma vida espiritual, do essencial nesse âmbito, assim, vale a pena, embora ele não esteja entre os meus preferidos. E assim a gente fecha a primeira parte dessa lista dos 8 melhores livros sobre minimalismo. A gente terminou a parte conceitual, agora a gente vai para a parte que é mais prática, os livros que são mais práticos, para botar a mão na massa mesmo. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, deixa o like aqui embaixo
E não esqueça de se inscrever no canal também e ativar as notificações, porque dessa forma você vai saber toda vez que sair vídeo novo por aqui. Sobre os livros práticos, existem 3 deles que são sobre casa minimalista, sobre você aplicar o minimalismo na sua casa, e um outro sobre um outro tema que você vai descobrir quando eu falar a respeito. Então eu vou falar sobre esses 3 livros aqui meio que de forma junta, tá? A Marie Kondo tem A Mágica da Arrumação, Francine Jay, Menos é Mais, e Joshua Becker, A Casa Minimalista. Dentre os 3 eu já adianto que esse aqui é meu preferido, tá? Mas eu vou dizer um pouquinho de cada um para você entender qual que funciona melhor para você, você ver qual que é mais adequado à sua realidade. Você começa lendo por ele, depois se quiser ler os outros para complementar, vale muito a pena. Querendo ou não, eles são complementares, são ideias que você vai entender vários caminhos diferentes para organizar sua casa e viver com o essencial. O primeiro que eu vou falar é sobre A Mágica da Arrumação. Esse livro aqui, como o próprio nome diz, ele foca bastante na parte de arrumação, de organização da sua casa. Todos eles passam cômodo por cômodo. Esse foca bastante na parte da organização. E a Marie Kondo, ela não é muito rígida, muito firme nessa parte de ficar com o essencial, de reduzir ao máximo as suas coisas para que você realmente fique com aquilo que é essencial. Ela é um pouco mais flexível nisso, né? Ela diz que você precisa ficar com aquilo que te traz alegria. Então, deixa um pouco mais aberta essa questão relativa sobre o essencial. Mas, para quem quer focar em arrumação e organização, é um bom livro. Já O Menos é Mais, da Francine Jay, é um livro que foca mais em você ficar com o essencial, né? Como o nome propõe, menos é mais. Então a Francine Jay vai te dar muitas dicas, muitos gatilhos para você entender o que realmente você deve manter na sua vida, na sua casa. Então vale muito a pena ler esse livro aqui. Agora o meu preferido dos 3, A Casa Minimalista. Esse livro aqui, o que ele tem de diferencial pra mim, tá? Do meu ponto de vista. Assim como os outros, esse aqui também vai passar cômodo por cômodo, fazer destralhe e organização. Mas o legal é que ele traz uns insights muito diferentes. Ele faz você abrir a sua cabeça, né? Então, como eu falo, o minimalismo é você pensar diferente do padrão. E ele propõe muito isso aqui nesse livro. É o meu preferido e eu diria pra você começar por ele. Mas veja qual que faz mais sentido pra você dentro dessas características que eu falei aqui. E para fechar essa parte de livros mais práticos sobre minimalismo, antes de eu falar qual é o último livro, né, que eu prometi para você, mas fechando essa parte de livros práticos que são a respeito de minimalismo, esse livro aqui ele fala sobre um tema muito importante hoje em dia. É o Minimalismo Digital, do Cal Newport. Esse livro ele te ajuda a identificar tudo que é essencial de verdade para você, só que no mundo digital. Hoje em dia a gente vive um momento onde o mundo digital, a internet, a tecnologia está tomando conta da nossa vida de uma forma sem precedentes. E sem às vezes a gente se dar conta, certos aplicativos, certas redes sociais começam a dominar a gente. A gente perde o controle. Então esse livro te ajuda a identificar onde que está tendo excesso nesse mundo digital para você, como tomar as rédeas disso, como se livrar um pouco, viver de forma mais analógica quando precisar viver de forma mais analógica. Então é um ótimo livro, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro nos tempos de hoje, ele é fundamental. Então, para fechar essa lista sobre os 8 melhores livros a respeito de minimalismo, eu trago o Minimalismo Digital. Antes de eu te contar qual que é o 9º livro que eu prometi lá no começo do vídeo falar para você, eu vou dar uma passada no meu top 3 desses livros que eu já falei aqui. E eu deixei aqui embaixo na descrição um link da Amazon para cada um desses livros. Se você quiser comprar ele em forma física, em forma digital, o link está aqui embaixo. Vale ressaltar que esse link é o meu link de associado da Amazon, então você ajuda muito o canal se você comprar por esses links. Mas vamos ao meu top 3 desses livros que eu já falei. O primeiro deles, Essencialismo, tá? Comece por ele com certeza. Depois, A Casa Minimalista e, por último, Minimalismo Digital. Se você quiser escolher 3 livros para começar, eu indicaria super indico esses 3 aqui, tá certo? Então vamos ao 9º livro que eu prometi para você. Como eu falei, o 9º livro não é um livro sobre minimalismo, muito pelo contrário, ele é um livro sobre consumismo. É um livro chamado A Lógica do Consumo, de Martin Lindstrom. Esse livro, ele apresenta experimentos que foram feitos com o público geral, onde foi analisado o comportamento do cérebro de acordo com os estímulos publicitários que foram aplicados. Ou seja, ele te diz como que o teu cérebro funciona perante a estímulos de publicidade. O que faz você querer consumir? Por que eu trouxe esse livro aqui? Porque ele é uma forma de você dominar quem quer te dominar. Você entender
Quais são as estratégias que o nosso grande inimigo, né, o mercado, que quer fazer com que você consuma de forma demasiada e sem entender, só agir por impulso, quais são as estratégias que eles usam para fazer isso com a gente. Quando a gente entende quais são esses estímulos, qual que é o propósito, o que eles estão querendo fazer, a gente detecta essa ação e não deixa o nosso subconsciente cair nessa armadilha. Então esse livro aqui, ele é muito importante para te ajudar a dominar essa questão mais da mente, essa questão da mente consumista e você conseguir consumir só o que é essencial para você de fato, sem agir por impulso, sem se arrepender por nenhuma compra, porque você vai ter dominado, entendido como é que funciona esse esquema aqui. E assim, esse livro, ele é utilizado pelos publicitários. Ele é um livro super fácil de ler, super interessante, vai ter muito assunto aqui, curiosidades que você vai adorar saber sobre grandes marcas. Você vai ficar entretido nesse livro e ainda vai construir uma mente muito mais poderosa, uma mente minimalista, para consumir só o que é essencial. Bom, se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, deixe nos comentários por qual livro você vai começar, se você já leu algum desses livros. E se quiser ficar mais conectado com o estilo de vida minimalista, me siga nas redes sociais, @audaz_minimal. Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.